Olá, instabilidade lateral em vigas. Bom, instabilidade lateral é um efeito que realmente ocorre em uma estrutura, certo? Mas, devido a meião 18 ter uma regra específica, ele acaba sendo usado muito mais do que o normal, dependendo da estrutura, certo? Então, primeira coisa, o que é a instabilidade lateral? Bom, pode até explicar, mas é muito mais fácil a gente ver um vídeo de como isso ocorre, certo? Então, aqui eu estou mostrando um vídeo de uma estrutura, de uma peça metálica, né, mas o efeito vai ser o mesmo no concreto armado ou em qualquer outro tipo de estrutura, que é o quê? Bom, é uma viga, aqui é um ponto de carga, aqui é um ponto de carga, a vista digamos, de fachada dela, né? Aqui uma vista de cima e aqui a vista longitudinal dessa peça, certo? Quando eu aplico, ligo aqui o play, vai acontecer o quê? Vai ser começar a aplicar carga e o que acontece com essa viga, certo? Como isso aqui é uma viga muito esbelta, uma viga bem longa ou uma alma fina, o que acontece é que ela começa a flambar para fora do plano. A gente consegue ver bem claro aqui, ó, ela flamba para fora do plano, certo? A gente começa a ver a parte de cima dela, certo? E uma hora ela simplesmente vai falhar, certo? Então o que vai acontecer? Ela vai começar a flambar, 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 e uma hora ela basicamente falha, né? A gente consegue ver aqui, ó, que ela começa a amassar aqui, começa a amassadinha, ela começa a dobrar aqui, né? A gente vê uma dobra aqui e ela aqui agora falha. Tá, ok, isso entendido que realmente isso ocorre. Agora, o que faz isso ocorrer? Então, se a gente for pensar numa viga, imagina uma viga biapoiada, né, que é o modelo desse caso e é o exemplo mais simples, certo? Uma viga, então, imagina que seja a viga, né, essa mesma vista que a gente tem aqui, ó. Olhando a viga assim, certo? A gente vai ter o quê? Basicamente, a gente vai ter, se for uma viga biapoiada, a base tracionada e o topo comprimido, certo? Se você pegar uma corda e esticar ela, você vai ver que não importa quanta força você faça, ela vai ficar reta, certo? Uma peça tracionada, ela tende a ficar reta, certo? Já uma peça comprimida, não, peça comprimida tende a flambar, certo? Então, sempre que eu tenho uma peça comprimida, então se eu tenho um pilar comprimido e eu aplico uma carga, ele dobra no meio, certo? Se for uma carga autossuficiente, claro, certo? Se ele não falhar pelo material antes, certo? Mas ele dobra, certo? E quando tem qualquer peça comprimida vai ser a mesma coisa. Agora, quando a gente combina uma peça tracionada com uma peça comprimida em uma viga, né? Então, quando eu tenho uma viga, eu tenho a base tracionada e o topo comprimido, vai ter um efeito interessante, que é o quê? Bom, que a base vai querer ficar reta, porque ela está tracionada, e o topo vai querer comprimir, certo? Se a base ficar reta, o topo vai comprimir, vai acontecer o quê? Basicamente que o topo da viga vai comprimir enquanto a base tenta ficar reta. E quando eu tenho uma flambagem para fora do plano em uma viga, o que acontece? Eu tenho uma torção, certo? Então é isso que está acontecendo em uma viga quando ela tem instabilidade lateral. Ela tem o risco de falhar para o lado por torção, certo? Bom, entendido isso aqui agora. Por que que muitas vezes acontece esse erro em um projeto estrutural? Basicamente, a 6118 ela tem duas regras bem simples sobre instabilidade lateral, que é o quê? Bom, a regra número 1 da 6118 é o que? Bom, que uma viga não pode ter mais que 50 vezes a largura, uma viga destravada. Se for pensar numa laje, não corre, porque a laje trava a viga. Agora, se tem uma viga baldrame, por exemplo, uma viga de cobertura de um galpão, uma coisa assim, onde eu tenho a viga e ela não tem nada travando ela nas laterais, eu tenho duas regras. A primeira é L sobre 50. Então, se eu tenho uma viga de 6 metros, pegando o calculador aqui, ó, uma viga de 6 metros dividido por 50, ela tem que ter pelo menos 12 de espessura. Ok, mas 6 metros, 12 de espessura. É fácil, eu não vou fazer uma viga de 6 metros com menos de 12. Ah, se tiver uma viga de 9 metros dividido por 50, pelo menos 18. Né? Então eu não posso fazer uma viga de 9 metros com 14 sem travamento. Certo? Isso aqui é a primeira regra. Certo? Então, a primeira regra é que eu não posso ter isso. Agora a gente tem uma segunda regra pela 1018, que é o quê? Bom, a gente tem o B, ou seja, a largura da minha viga, tem que ser pelo menos esse BetaFLH, certo? O BetaFL é dado numa tabela, mas basicamente é um fator da altura, certo? E o BetaFL de uma peça retangular, certo? BetaFL de uma peça retangular é 0,4. Ou seja, se eu tenho uma viga de 40 de altura, certo? Multiplicado pelo BetaFL de 0,4, eu vou ter o quê? Eu vou ter que minha viga tem que ter 16, certo? Então, uma viga que tenha 40 de altura tem que ter 16 de largura conforme a minha 18. Tá, mas é só isso mesmo? Porque é uma conta bem simples isso aqui. É só isso. Quer dizer que significa que uma viga 15 por 40 sempre vai falhar lateralmente e uma 16 por 40 nunca vai falhar?
pela 6118, o que ela fala é que com um processo aproximado, procedimento aproximado, a gente pode adotar essas medidas, certo? É uma medida bem simplificada que foi adotada pela 6118, né? Que uma viga de 15 deve ser, quando tem falando de 40 de altura, uma viga de 15 não precisa ser considerada para isso, viga de 15 precisa ser considerada para isso, uma 16 não, e é uma diferença bem pequena. Então, ela acaba sendo uma regra muito simplificada, que apesar de que a gente tem que seguir a 6118, ela diverge com outras normas. Por exemplo, se a gente for pegar outra norma, por exemplo, a 9062, certo? A norma 9062 dá uma regra bem diferente, tá? Então, elementos de flexão simples, vigas, né? Estabilidade lateral, certo? Então, enquanto a 6118 fala aqui de instabilidade lateral, que é o contrário de estabilidade, certo? Basicamente é o mesmo termo, só que é o contrário. A 9062 dá outra regra. A 9062 a gente sabe que é pré-moldado, mas se a gente está pensando em duas peças de concreto, a gente deveria ter regras similares, certo? O que acontece? Bom, o primeiro fator que é dado pela 9062 é quando foi conhecido carga crítica, a gente pode usar o L sobre BF sobre 50. Tá, então essa fórmula aqui é a mesma, né? L sobre 50 igual a B, ou L sobre B igual a 50. É o contrário, né? Mas é só uma inversão aí dos valores. Né? Na prática é a mesma coisa. Uma viga de 6 metros, né? Dividido por uma largura de 12, vai dar 6 metros dividido por largura de 12, vai dar 50. Então uma viga tem que ter pelo menos 12 para 6 metros. O resultado dessa conta aqui vai ser o mesmo. A gente só jogou 50 para cá e o BF para cá. Beleza, certo? Agora, a 9062, ela não segue a mesma regra que a 6118 no segundo cálculo, certo? A 9062 tem uma regra diferente, que é o quê? Que a segunda conta é L vezes H dividido pelo BF ao quadrado. Tem que ser menor do que 500. Então, essa é a segunda equação que a gente tem que considerar, certo? Então, a gente está pensando numa viga, sei lá, uma viga de 14 por 40, uma viga que falharia pela 6118, certo? Então, 14 por 40, vou pensar o quê? Imagina um vão de 6 metros, tá? Então, uma viga de 14 por 40 com 6 metros. A gente tem um L de 6 metros, multiplicado por uma altura de 40, dividido por 14 ao quadrado. Isso aqui tem que ser menos que 500. E nesse caso é 122,4, certo? Então, pela 6118, se isso fosse uma peça pré-moldada, ela estaria dentro do limite, certo? Teria uma folga enorme, né? A gente está com 122 e poderia chegar a 500, certo? Claro, aqui no L600 sobre 14, a gente está em 42, a gente, não tá tão, a gente já está mais próximo do limite, certo? Mas a gente vai ter uma questão que é o quê? Que pela 6118 uma peça falha, certo? Enquanto que pelo 9062 ela passa com folga. Por quê? Por que uma diferença tão grande? Bom, primeira coisa é que a 6118 ela é voltada para concreto armado. E concreto armado, quase sempre a viga vai ter ligação com a laje, né? Em quase todos, se for pensar um prédio de 20 andares, 19 andares não tem ligação com a laje e só a baldrame muitas vezes não vai ter. Isso é uma questão. Então, acaba não sendo um fator tão crítico para o concreto convencional. Agora, no concreto pré-moldado é um valor muito crítico. Por quê? Bom, porque no pré-moldado todas as vigas basicamente vão estar em algum momento ou outro sozinhas, sem travamento com a laje, né? Mesmo que eu tenha uma viga que vai ter uma ligação engastada com estribos aparecendo e tudo mais com a laje, do momento que ela é sacada da forma até a concretagem final da laje, ela vai estar sozinha, ela vai estar sofrendo, ela vai estar sozinha, ela não vai ter nada travando ela enquanto a laje não curar, certo? Então a gente tem esse efeito. O segundo efeito é que, enquanto a 2018 é 2014, a 9062 ela é de 2017, certo? A gente tem esse segundo fator, que a 9062 ela é de 2017. Sendo 2017, a gente acaba tendo um pouco, na verdade não é tanta diferença, mas se for pensar, ainda assim a gente tem uma certa vantagem de conhecimento. Muito conhecimento que a gente tinha em 2017 não tinha em 2014. Então, esse segundo efeito, certo? E outras normas também diferem radicalmente em relação a 6118, certo? Por exemplo, a norma 8800, ok, 8800 é de aço, sim, mas 8800 por ser de aço, ela tem que ter uma precisão muito maior nos cálculos, porque o aço a gente tem que chegar muito próximo do limite, né? Quando no concreto a gente dificilmente passa de 300 kg por centímetro quadrado no concreto, na compressão, o aço chega a compressões consideráveis, né? Várias toneladas. Então, uma peça de aço, uma peça metálica com 2 toneladas por centímetro quadrado, não é um absurdo, certo? Principalmente se for um aço de alta resistência, certo? Então, a gente tem fatores bem mais complicados a FLT, né? Flambagem lateral à torção, certo? Então, tem fatores específicos e fórmulas complexas de flambagem lateral à torção. Por quê? Porque é um resultado muito maior, a gente tem que ter uma precisão muito maior numa peça que está sofrendo esse efeito, tá? Agora, beleza, então entendido que a 6118 ela acaba tendo, é uma segurança bem considerável que ela está tendo com esse 40%.
Mas ainda assim, eu tenho que seguir a regra, eu não posso, só porque a 9062 me permite, eu não se eu não estou trabalhando com concreto pré-moldado, eu não estou trabalhando com aço, eu não posso seguir outra fórmula, eu tenho que seguir a 6118, certo? A 6118 fala ela fala esse 0,4, ela fala que não tem como mudar, certo? Então, se eu tenho uma viga que está falhando por instabilidade lateral, como eu garanto que eu posso utilizar ela? Então, como que eu faço que a minha baldrame de 14 por 40 não tenha problemas no futuro? Bom, a gente entra numa questão aqui. Como procedimento aproximado a gente pode adotar isso aqui, certo? Agora, a gente tem outros efeitos. Por exemplo, a gente pode não usar o procedimento aproximado, a gente pode garantir que a instabilidade lateral está dentro do padrão, certo? E como que a gente vai fazer para garantir isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcula-se a compressão real que a gente tem na nossa viga, certo? Então vamos imaginar que eu tenho uma viga que está sofrendo, sei lá, 2 toneladas força-metro e ela tem 14 por 40. Bom, 2 toneladas força-metro com 40, uma viga 14 por 40, ela vai estar sofrendo uma carga axial, né, próxima de 2 dividido por 0,4 vezes 1,25 por questão de usar só o D e não o H, né? 6 toneladas, tá? Então, próximo de 6 toneladas, certo? Então, eu posso verificar o topo da minha peça com 14 de largura, imaginar como se estivesse calculando um pilar com 14 de largura com uma carga de 6 toneladas, certo? E o topo da minha peça tem que ser capaz de resistir essas 6 toneladas. Essa é a primeira questão. Agora, eu tenho uma segunda questão, que é o quê? Bom, principalmente nos andares de baixo, eles tendem a auxiliar bastante no contraventamento, certo? Muitas vezes não a baldrame em si, mas pode ocorrer, certo? Então, se a minha peça está auxiliando no contraventamento, provavelmente ela vai estar em compressão também, certo? Então, se eu tenho vamos pensar aqui, um pé direito de 3 metros de altura, certo? E uma distância entre pilares de 5 metros. Isso é teórico, né? Pode ser outra coisa, certo? E uma carga de vento próximo de 80 kg, certo? Eu vou ter o quê? Basicamente, além desses 6 toneladas, eu vou ter mais 1,2 toneladas, né? Já foi para 7,4 toneladas que eu vou ter na minha viga, certo? Então, para garantir que a minha peça de 14 por 40 possa resistir a esses efeitos, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a minha viga não só como uma viga, mas também como um pilar sofrendo uma carga de compressão de 7,45 toneladas-força. Desde que eu arme meu pilar e ela esteja dentro do padrão, né? Por quê? Porque a gente tem limite de desboteiros também de 140. Né? Então, 14 vezes 140 dividido por a raiz de 12, eu vou ter que, mesmo nesse caso, eu tenho um limite de 565. Né? Então, passou de 565, nem essa verificação eu posso fazer, certo? Mas até um vão de 565, eu posso trabalhar tranquilamente com essa viga, desde que eu faça a verificação de 7,45 toneladas-força e se a minha peça, como pilar, resiste a esses 7,45 toneladas-força, certo? Se a minha peça resistir aos 7,45 toneladas-força, beleza, não vou ter problemas com essa estrutura, tá? Isso é um dos motivos, inclusive, que em digamos, uma viga baldrame, geralmente é deixado a armadura negativa por todo o vão, certo? Principalmente baldrame é mais comum ser padronizado, então é comum ser padronizado e deixar a mesma armadura por todo o vão, certo? E essa armadura pode oscilar, então ao invés de colocar 2 barras de 5, se eu tivesse mantido, sei lá, 2 barras de 10 por toda a viga, eu poderia ter um ganho na resistência por causa disso, certo? Isso é uma questão. Mas tem outras formas? Sim. Se a gente for pela 6118, a gente tem outras formas, que é o quê? Bom, eu posso fazer a minha viga mais baixa, certo? Então, desde que eu tenho que manter, desde que eu mantenha o BFL, sem problemas. Então, eu posso fazer o quê? Bom, se eu tenho uma base de 14 dividido por 0,4, eu posso fazer uma viga de até 35 centímetros. Não preciso fazer uma viga de 40, eu posso fazer uma viga de 14 por 35. Apesar de uma baldrame ser fácil de executar com 30 de altura, certo? Eu posso fazer, no caso de não resistir com 30, fazer uma viga e resistir com 35. Também é uma possibilidade. Mas lembrando, a gente tem que garantir ainda, né? Esse 35 aqui tem que estar dentro do LO sobre 50. O que geralmente vai estar, né? Até porque uma viga de 35, a gente está falando vão de, no máximo dos máximos, assim, uma viga baldrame, a gente está falando de 6, 7 metros. No máximo, assim, certo? E 14 vezes 50 dá 7 metros, né? Então, uma viga de 35 de altura, provavelmente ela vai falhar muito antes de 7 metros, mas 7 metros é um absurdo para uma viga desse tipo, e a gente vai entrar em outra regra falhando com 7 metros, certo? Então, se a gente quiser seguir as duas regras, ou a gente verifica o concreto na compressão como se fosse um pilar, ou a gente segue essas duas regras, tá? E isso a gente vai ter que manter até ser lançado uma 9018, certo? Por quê? Porque provavelmente com o lançamento de uma 9018, ela vai seguir um parâmetro muito mais próximo, desculpe, não esse aqui, da 9062.
certo? E por que ela vai seguir um parâmetro muito mais próximo que a 9062? Bom, porque esse parâmetro ele acaba dando uma liberdade maior, certo? E garante ainda uma estabilidade na estrutura, certo? Então, se a 9062 permite essa estabilidade mesmo com esses valores, provavelmente a 6118 também deveria permitir, visto que as duas estão falando de concreto armado. Beleza? Então seria isso. Até a próxima.